Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Vinícius e nesse vídeo eu vou ensinar como trabalhar com índices de tabelas de banco. O que é um índice? Um índice é um objeto do banco de dados que você cria para ordenar uma ou mais colunas em uma tabela no banco de dados. E para que serve um índice? Qual a utilidade dele? Toda vez que você pesquisar alguma coisa no banco, utilizar um select com a cláusula where, quando você pesquisar alguma coisa numa coluna que não tem um índice, o banco ele não sabe aonde está aquela informação que você está pesquisando. Ele tem que passar registro por registro até o final da tabela para encontrar. Agora, se você já tem um índice naquela tabela, o banco ele não precisa escanear a tabela, porque o índice ele já está ordenado. Então, ele consegue usar um algoritmo de busca em cima desse índice para saber onde está cada registro que você está procurando. Pense no índice como se fosse uma lista telefônica. Se você estivesse procurando o nome José, por exemplo, você não precisa passar lá no começo, no A, no B, no C. Você já vai direto no J, que é a primeira letra do nome. Achando o J, você vai para a segunda letra. E assim até encontrar o nome completo da pessoa que você quer saber o telefone. O índice faz a mesma coisa. Ele ordena aquela coluna para você e quando você precisar pesquisar, ele consegue, por meio de um algoritmo de busca, encontrar rapidamente o que você precisa. Como eu crio um índice? Vamos lá, eu vou mostrar primeiro um programa que eu fiz para exemplificar um cenário, tá? Com e sem índice, tá? Primeiro vai ser sem o índice. Então eu tenho aqui um report, tenho um form aqui que ele vai começar a contar o tempo, tá? Porque a gente precisa medir o tempo sem o índice e com o índice, para saber se realmente a gente teve um ganho de desempenho na busca, tá? Então aqui ele começa a contar o tempo e aqui ele termina de contar o tempo. Então esse bloco aqui no meio é o que vai fazer a busca, tá? Eu estou fazendo um loop de 100 vezes, tá? Então ele vai fazer essa consulta aqui nessa tabela USR02 100 vezes. Eu estou procurando por esse campo aqui, ó, a name igual a developer, tá? Estou usando aqui uma instrução by passing buffer, que é para garantir que ele vai fazer a consulta lá no banco de dados, tá? Não vai usar nenhum tipo de buffer. Então ele vai fazer essa consulta aqui 100 vezes, tá? Por que eu escolhi 100 vezes? Porque essa tabela não é muito grande, tá? Então se a tabela fosse grande, não precisaria desse loop. Apenas uma consulta, a gente já consegue notar uma diferença no desempenho, tá? Então como não é muito grande, eu fiz um loop aqui para evidenciar a diferença de performance, tá? Então aqui está fazendo uma consulta, e no final ele imprime na tela quanto tempo em microsegundos demorou para executar esse bloco de código, tá? Então vamos conferir na tabela se ela está realmente sem o int nessa coluna. Então você pega o nome da tabela, ou pode dar dois cliques aqui nela. Ele já encaminha lá para EC11, então mostrando que isso aqui é uma tabela transparente, que é uma tabela de banco de dados. É uma tabela standard de dados de logon, tá? Como que eu vejo quais índices tem nessa tabela? Venho aqui nesse botão. Algumas versões do SAP é uma abinha aqui, tá? Nesse caso aqui é um botão. Eu clico aqui, ele me mostra todos os índices que tem nessa tabela. Tem dois índices aqui, índices standard. Se eu der dois cliques, ele me mostra qual coluna está nesse índice. Então, a coluna class está nesse índice. Não é o campo que a gente quer, a gente está usando o aname. Vamos ver esse segundo índice. ACCNT, também não é esse. Então, eu não tenho um índice para essa coluna, tá? Lembrando também que a chave primária é um índice, tá? No caso aqui é mandante e bname, tá? Então, resumindo, a gente não tem um índice nessa coluna. Então, se a gente pesquisar, o banco não vai saber onde está os registros que a gente quer, tá? Então, vamos voltar lá para o programa. Então, o SAP ele não sabe, no caso do banco de dados, né? Ele não vai saber quais registros tem o developer nessa coluna aqui, ó, no aname, tá? Então, ele não vai fazer uma busca muito boa. Vamos executar esse report. Ó, deu 66.278 microsegundos. Vamos executar de novo? Ó, 64, 63, 61, 67. Então, vamos colocar aqui, deu 61, vai. Vamos colocar para baixo aqui. Deu 61 mil microsegundos para fazer essa pesquisa sem o índice. Agora a gente vai fazer a mesma coisa com o índice.
Como que a gente cria um índice? A gente vai lá na EC11, dentro dessa tabela aqui, ó, o SR02. Eu vou dar 2 cliques aqui para entrar direto lá. Você vai na parte de índices e vai clicar aqui, ó, no papelzinho para criar. Vai criar o índice. Vai dar um nome para esse índice aqui. É um código, na verdade, né, de 3 posições. Eu vou colocar aqui Z01, porque esse índice é Z, tá? Tô fazendo um índice numa tabela standard. Dá um OK. Ele está falando aqui do idioma, né? Vou atualizar no idioma original. Vou colocar aqui na descrição índice. E vou selecionar aquele campo que a gente está fazendo a pesquisa. No caso é o aname. Tá? Posso até colocar aqui, ó, índice na coluna aname. Vou salvar. Ó, ele está falando aqui que o índice não existe em sistema de banco de dados MS SQL. Eu quero ativar, e aí sim ele vai criar o índice, tá? Porque isso aqui só está no dicionário ainda. Ele não criou lá no banco de dados, tá? Então vamos ativar. Pronto, agora sim ele criou o índice, o SR02, Z01, existe em um sistema de banco de dados. A gente pode conferir aqui também, ó. No utilitários, objetos de banco, exibir. Aqui, ó, ele criou o índice lá no banco de dados, está lá na tabela. Isso aqui ele mostra o que está na tabela do banco, tá? Agora, com o índice criado, a gente vai executar novamente. Tinha dado mais ou menos 61.000 microsegundos para fazer essa execução, né? Vamos executar novamente. Agora, ó, deu 33.357. 29. 33. Eu editei e voltei o vídeo para ver quais foram os 3 primeiros tempos sem o índice e com o índice. Então vamos dar uma olhada? Aqui, ó, sem o índice, demorou 66.000 microsegundos, 64, 63. E com o índice, demorou 33.000 microsegundos, 29, 33. Então a gente pode perceber que tivemos um ganho de 50% aqui mais ou menos, nesse cenário, na velocidade da pesquisa, tá? E isso só aumenta conforme você tem mais registros na tabela. Então a gente pode concluir que tivemos um ganho bom aqui de desempenho, tá? Eu quero comentar mais um detalhe. Eu vou entrar aqui na tabela, na parte de índice. Aqui no nosso índice, a gente usou apenas uma coluna, tá? Mas, se você precisar, pode colocar mais aqui, tá? Eu vou editar esse índice. E vamos supor que além dessa coluna, você precise de outra. Você precisa dessa aqui, ó. Esse BCDA1 aqui, ó, ou L. Vou transferir, pronto. O índice agora está com 2 colunas. Então, se eu tivesse lá no meu programa e usasse, além da aname, essa BCDA1, eu também ganharia desempenho, tá? Pode ser um índice composto sem problema. E quando você tem um índice composto dessa forma, quando você tem mais de uma coluna no índice, se você pesquisar somente por essa coluna, você também consegue usar o índice, você consegue ganhar desempenho. Agora, se você pesquisasse por essa aqui, o banco já não consegue usar o índice, porque ele só consegue usar meio que de cima para baixo aqui, tá? Então, se eu tivesse mais colunas aqui, vou colocar mais algumas. Então, se eu tivesse essa situação e pesquisasse aqui por aqui, ele usaria o índice. Se eu pesquisasse por essas 2 colunas, ele usaria o índice. Se eu pesquisasse somente por essa, aí ele não consegue usar o índice, tá? Porque ele só consegue se você for trazendo todas as colunas daqui de cima para baixo, tá? E ao contrário não funciona também. Se precisar aqui ele não usa, se precisar assim não usa, assim usa porque daí tá todas as colunas, tá? Então, se você usar um índice composto e pesquisar de cima para baixo aqui, essa coluna mais essa, ele vai continuar usando o índice de forma parcial, tá bom? Concluindo o assunto do índice, então a gente viu que o índice acelera bastante a nossa pesquisa, ele deixa mais rápida, só que ele causa um efeito colateral. Toda vez que você cria um índice, quando você vai atualizar a tabela, ou seja, você vai inserir informações, dar um update ou dar um delete, você tem que atualizar o índice também, tá? Porque senão ele vai ficar com registro a mais ou a menos ali. Então ele causa um pouquinho mais de lentidão na atualização da tabela, só que na busca ele fica muito mais rápido, tá? Então você tem que analisar. É bom até fazer um teste na prática, até
coloca o índice, vê como fica os tempos. Se não compensar, tira o índice, tá? Mas em termos gerais, o índice ele ajuda bastante na pesquisa, tá? Se você tem muita pesquisa na sua aplicação e tem pouca atualização, compensa usar o índice. Agora, se você tem muita atualização e pouca pesquisa, então talvez não compense para você, tá? E tem um detalhe, no SAP HANA, você não precisa criar índice, tá? A princípio. O próprio SAP HANA, ele já trabalha, se for tabela colunar, né? Ele já trabalha com as colunas ordenadas. Então, faça um teste com índice e sem índice, porque provavelmente não vai ser necessário, tá? Mas é uma exceção. A maioria dos bancos de dados precisa do índice para você conseguir ganhar desempenho na pesquisa, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Pratique e até mais.